Pessoal, meus queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês, com saúde, família igualmente. Vamos então para a derradeira aula dentro da nossa disciplina. Lembrando que a gente tem os exercícios para resolver online, que será no dia 11, né? A disciplina de epidemiologia aplicada ao estudo dos principais agravos da saúde da Amazônia brasileira. Hoje a gente vai falar, então, sobre um baita agravo, que é a questão das hepatites virais. Na verdade, o termo hepatite, ele tem um significado que é hepatos, fígado, it, né? A terminação it é inflamação do fígado. Ele não é a hepatite ela não é ocasionada exclusivamente por agentes virais ou bacterianos ou mesmo protozoários como a amebíase, por exemplo. Pode ser causado por doenças autoimunes e também por intoxicações medicamentosas, agrotóxicos, etc. e tal. Mas a gente vai se ater aqui às hepatites virais a Amazônia, né, que é o nosso foco, em especial tem um tipo de hepatite de transmissão parenteral, ou seja, que não é pela via oral, hepatite delta, que é quase que um achado exclusivo da Amazônia. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre todas elas. Eu quero lembrar que avançou muito a questão da descoberta de novas hepatites. O diagnóstico das hepatites também avançou muito. Então, de 3 anos para cá, eu tenho o diagnóstico de hepatite B e C realizado em 15 minutos em qualquer unidade básica de saúde minimamente estruturada. E eu tenho recursos hoje terapêuticos que eu não tinha alguns anos atrás, que me consegue curar boa parte dessas hepatites. Então, vamos lá, por etapas. As hepatites virais, hoje, elas se classificam de A a E. Então, a gente tem hepatite A, B, C, D, E. E, para curiosidade de vocês, a gente já tem F e G também, mas elas ainda não foram muito bem estudadas. Então, eu vou me ater às que eu tenho mais informações, que são as hepatites aí elencadas. Quando eu me formei, na gloriosa Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo, o ABC, em 85, nós considerávamos apenas 2 formas de hepatite. Olha que curioso. Uma forma, a forma por via oral. Então, era a hepatite A, que era transmitida por água contaminada, com fezes humanos ou frutos do mar, também contaminado com fezes humanas, né, por esgoto, e você, então, acabava ingerindo água ou alimento e você se infectava dessa maneira por via oral. E a outra categoria eram as transmitidas pelo soro, né, entre aspas. A gente chamava elas de hepatites não A, não B. Então, só tinha hepatite A e hepatite não A, não B. Com a evolução das técnicas de biologia molecular, a melhor identificação, a gente conseguiu chegar nas hepatites B, que é um grande problema na Amazônia. A A nem se fale, porque a gente não tem saneamento. Todo amazônida, ele tem anticorpos para A, agora já está incluído no Programa Nacional de Vacinação, mas até recentemente não tinha essa vacina. Então, todos os adultos são positivos para hepatite A. Hepatite B é um grande problema, também já está incorporado na vacinação há 20 anos, então a gente já não encontra mais com tanta frequência em crianças, infelizmente. A hepatite delta é exclusiva nossa aqui, quase,
ocorrendo mais frequentemente. Ela foi diagnosticada e foi descoberta, vamos dizer assim, com o nome de febre negra de Lábrea, na cidade do Amazonas, né? Próximo aqui a 400 quilômetros de Porto Velho. Eu tenho um trabalho bem grande lá, já de uns 10 anos. Depois você tem as outras formas, a hepatite E, que é de transmissão oral, junto com a A. Então, a gente tem duas de transmissão oral, A e a E. A E não ocorre no Brasil. Tem alguns estudos que indicam pessoas com anticorpos, mas nessas pessoas foram estudados a presença de RNA e não foi encontrado. E, finalmente, você tem a C, que era um grande problema de saúde pública por causa da transfusão de sangue, que você não tinha diagnóstico para ela. Então, ela é chamada da hepatite das transfusões. Hoje não, hoje tem um rigoroso sistema de controle, com diagnóstico por transluminescência. Então, reduziu muito o percentual de transmissão por transfusão de sangue. No entanto, ela tem ganho bastante importância nas transmissões por usuários de drogas endovenosas que compartilham agulhas e seringas contaminadas. Então, ela tem aumentado em função dessa prática nefasta, né, que é o uso de drogas ilícitas. E, finalmente, como eu disse, tem a F, G e outras que estão para vir aí, mas ainda tem pouca informação sobre elas. Aqui são as hepatites que a gente tem aqui, que eu vou falar. A hepatite A, transmissão de fezes, a transmissão é fecal-oral, ela não cronifica, é uma hepatite que vai, fica um mês e meio e vai embora e não deixa sequela, não deixa cirrose, não deixa nada na pessoa. Às vezes um pouco de fraqueza, de astenia, né? Mas é natural porque o fígado é nosso cérebro do metabolismo, então ele fica um pouco afetado e a gente fica um pouco fraco. Eu tive hepatite A, eu estava na faculdade, no último ano da faculdade, e foi meu aniversário, em fevereiro, e os meus pais fizeram um almoço comemorativo, e no almoço foram servidas ostras. A gente gosta muito, a minha família, então é um momento muito bom, tudo. E um mês depois eu tive hepatite. Então, provavelmente, o foco de infecção, o fonte de infecção foi a ostra, porque ela é um animal que filtra a água, e se a água estiver contaminada, o vírus fica dentro dela e você ingere e adoece. O período de incubação é assim mesmo, um mês, 45 dias. Desculpa. Eu tive icterícia, tive bastante enjoo, o que mais me chateou foi o enjoo, uns 5 dias, 6 dias com enjoo importante, fui à noite, assim, com ânsia, um pouquinho de dor de cabeça, perdi um pouco o apetite, a urina ficou escura, o olho ficou amarelo, né, que é icterícia. Eu fiquei assim, nessa fase mais ruim, assim, uma semana, e depois passou. Tá? E foi bem tranquilo, não deu problema nenhum. A B, ela surgiu vacina há uns 20 anos atrás. As primeiras vacinas eram derivadas do soro humano, e depois, então, viu-se o potencial risco de transmissão pelo HIV. Eu tinha recebido essa vacina na França, e ela era derivada de soro. Eu tive que fazer testagem anti-HIV para ver se eu tinha me infectado. Felizmente não ocorreu nada. Aí eu tomei a vacina, que é feita por engenharia genética. Ela não é tirada do sangue, ela é fabricada em laboratório. Só que a proteção dela não é lá grande coisa, tá? Ela protege aí mais ou menos 80%, 85%, e tem pessoas que não soroconvertem, como é o exemplo da minha esposa, que já tomou 3 séries de vacinas, e ela continua com anti-HBs, o anticorpo negativo. Transmissão é por sangue, por contato sexual, né, secreção, sêmen, conteúdo vaginal também. A via de transmissão, então, é parenteral, né, paralelo à via oral, enteral. Ela cronifica, sim, com muita frequência.
é uma causa importante de cirrose aqui no nosso meio e de carcinoma de fígado, hepatocarcinoma. Então, é uma doença bem perigosa, a gente tem que observar com muito cuidado esses pacientes. E você tem de prevenção o uso de imunoglobulina humana hiperimune à hepatite B. E você tem a vacina, né? Então, a vacina você dá logo no 0 hora, na hora que a criança nasce, depois se repete em 1 mês, depois em 6 meses. Só que a proteção dela não é 100%. Hepatite A, eu acabei falando, não tem. A prevenção é saneamento básico. Em alguns casos raros, tal, você tem uma imunoglobulina que você pode usar, mas não está disponível na rede, então a gente não pode contar com esses recursos. Na C, é o sangue o principal mecanismo. Tem alguns casos que a gente não consegue determinar a transmissão, então hipotetiza-se que pode ter transmissão por via sexual. A via de transmissão, então, é percutânea, parenteral. Ela cronifica, sim, é a hepatite mais perigosa, vamos chamar assim, mais patogênica, mais letal. Ela cronifica mais que a B e ela causa mais câncer de fígado que a B também. Aí o controle seria não compartilhamento de seringas contaminadas e um teste do sangue transfundido, que, como eu disse, hoje é de boa qualidade. A hepatite D, ou delta, alguns chamam de delta, ela é um vírus capenga, deficiente. Ele evoluiu sem a cápsula proteica dele. Depois eu vou mostrar a estrutura dele. Então, ele precisa de uma cápsula para manter o material genético dele, que é o RNA. Então, ele usou a cápsula do B. Então, para você ter delta, ou D, você tem que obrigatoriamente estar infectado pelo vírus B da hepatite. E a gente encontra essa situação com bastante frequência na cidade de Lábrea, onde foi descrito pela primeira vez. Tá? E a infecção concomitante de D com quem tem B, delta quem tem B de bola, a evolução ela é mais agressiva, evolui mais frequentemente para a cirrose e para o hepatocarcinoma de fígado. Tá? A via de transmissão também é sexual, acredita-se, igual a B. Evolui para a cronicidade, sim, piora o B. E você tem que fazer sorologia das pessoas para verificar a positividade ou não, e você acompanhar essas pessoas e orientar como não transmitir, por exemplo, o uso de preservativos. Finalmente, e por último, a hepatite E. A hepatite E, ela não tem no Brasil, ela é muito frequente na Índia, é transmitida por fezes também, como na A. São as únicas de transmissão oral, a A e a E. A B, C e D são de transmissão parenteral. Tá? A oral não cronifica, tá? A prevenção, tratamento de água, não tem vacina, também não tem vacina para delta, não tem vacina para C, só tem vacina para A e para B. Na Índia, que tem bastante dessa hepatite, ela tem uma letalidade aumentada, não se sabe exatamente o motivo, em gestantes. Então, gestante com hepatite E, apesar de ser uma hepatite de transmissão fecal-oral, é sinal de perigo e essa paciente tem um risco maior de evoluir para as formas mais graves. Tá bom? Então, esse é um resumão. Agora a gente vai entrar no detalhamento dessas 5 categorias de hepatite que eu elenquei agora. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é um gráfico de linhas mostrando o aumento da hepatite C no período de 2013 a 2018. São os dados do Sinan, do Ministério da Saúde, de 2018, são os mais recentes que encontrei. Olha aqui o pulo que dá a hepatite C. Era relativamente baixa, né? Mais baixa que as demais. Hoje ela é a mais preponderante, principalmente em função do uso de seringas e agulhas contaminadas, tá? Em usuários de drogas ilícitas. A hepatite B
ela também tem um patamar aqui, mais ou menos de 5 casos para 100 mil habitantes. Na C a gente tem 12, ou mais do que o dobro, então, da B. E a B mantém esse patamar aqui, um leve declínio, em função da existência de uma vacina eficaz, mas não 100% eficaz. Eu quero lembrar que a gente só não tem um declínio maior por causa da cobertura vacinal que é baixa, principalmente no estado do Amazonas, onde você tem um território extenso, muito extenso, com comunicação difícil, e uma extensa população ribeirinha e indígena também, que tem dificuldade de acesso à vacinação. A hepatite A, né, que está aqui representada, ela tem um tamanho coeficiente de 12 para 100 mil, e ela entra em declínio franco, quase chegando a zero, só não chega a zero por causa da cobertura vacinal, uma vez que foi instituída a vacina, mais ou menos nessa faixa aqui, 2011, 2012. Tá? A vacina já existia, mas era só aplicado no particular. Os meus 2 filhos mais velhos, naquela época não tinha, eu tive que aplicar na clínica particular e eles ficaram imunes desde então, porque não passaram pela experiência que eu passei. Eu falei também que a hepatite poderia ser causada por outros agentes etiológicos, né? Então, só lembrando aqui o citomegalovírus, o Epstein-Barr vírus, que hoje são herpes vírus, né? O herpes vírus simples, a febre amarela, chamada virose, que a gente já falou, a forma grave dela, né? Evolui com uma forma de uma hepatite fulminante. A rubéola também pode levar a hepatite. Vários fármacos, como, por exemplo, o Tilenol, podem ser tóxicos para o fígado, eu dificilmente prescrevo o Tilenol, e a septicemia, que é a infecção generalizada, entre outras situações, como, por exemplo, as doenças autoimunes. A hepatite A, ele é um picornavírus. Picornavírus quer dizer pico pequeno, RNA, porque é o RNA que ele tem, e do grupo dos vírus, tá? Do gênero hepatovírus. Então, ele é um vírus pequenininho, tá? Aqui está a imagem com microscopia eletrônica, e aqui, hipoteticamente, como é que é a estrutura dele. Ele é um vírus RNA. O único vírus DNA é o vírus da hepatite B. O resto são RNA vírus. Você tem, já no período antes de aparecer a icterícia, que está aqui em inglês, né, Jaundice, a pessoa já está transmitindo 2 semanas antes, através das suas fezes, por isso o difícil controle. Ele vai se infectar e aqui ele vai apresentar as sorologias positivas 3 semanas depois da infecção. Apresenta o IgM, que indica infecção aguda, e mais ou menos a partir da 5ª semana após a clínica, você vai poder encontrar anticorpos da classe IgG, que indica infecção passada. Se a gente for fazer da gente aqui, do nosso grupo, vai dar todo mundo IgG positivo, que a gente é adulto e não pegou a fase da vacinação na criança, e provavelmente, pelas condições de saneamento do nosso país, a gente já se infectou. E a hepatite A, ela tem manifestações clínicas bem frustras, bem leves, às vezes, que passam com quadro de diarreia, de mal-estar, de um vômito, uma febre baixa, e muitas vezes não é diagnosticado o quadro de hepatite, porque nem todos os casos têm a icterícia, no caso que eu tive. A icterícia e essas manifestações mais severas são mais comuns em adultos, e em crianças não. Em crianças é uma forma bem light, sem icterícia e sem comemorativos muito importantes. Elas são infecções mais leves que a hepatite B, muitos são assintomáticos, especialmente em crianças. Em adultos, em particular em gestantes, pode apresentar doença severa, são raros os casos, diria que menos de 1% pode evoluir para a forma de uma hepatite fulminante. Existem casos na literatura, mas é a exceção da regra. A convalescência é prolongada, né? Eu demorei
45 dias para ficar 100%. Só tive uma fase aguda mais chata, né, com enjoo, como eu falei, uma febrinha, de mais ou menos uma semana, 10 dias, e felizmente ela não cronifica. O meu fígado, depois que foi embora, ficou 100% novamente. E as complicações aqui, como eu disse, são raras, 0,1%, né? Menos de 1% dos casos evoluem para formas severas. Então, não pense em hepatite fulminante quando você pensar em hepatite A, diferente da B, da C e da BD, né? Da B com delta. A incubação média de 30 dias. A icterícia ela é mais frequente em adultos, né? 70%, 80% apresenta icterícia, em crianças ela não apresenta. Por isso que muitas vezes você vai fazer a sorologia depois, você fica surpreso se teve hepatite, provavelmente você teve uma infância e nem sentiu nada ou sentiu pouca coisa, e isso foi confundido com outro tipo de doença. Isso, não tem nenhuma sequela. Endêmica na maioria dos países, declinando nos países desenvolvidos e no Brasil também, por causa da vacina, porque o saneamento continua muito precário no nosso país, alta incidência em populações economicamente mais pobres, né, que também têm menos acesso a saneamento, e está associado a baixas condições de saneamento como um todo. Aqui é a distribuição mais recente que tem, 2018, 2019, das áreas com maior prevalência, a América Central, a nossa América do Sul, Groenlândia, toda a África, o Oriente Médio, e todo o sul da Ásia, China, Índia, Sri Lanka, Bangladesh e tal, poupando, então, o continente, parte do continente da Oceania, principalmente a Austrália. Risco intermediário, parte da China, Rússia aqui, e os países do leste europeu, e onde é muito baixo, né, você tem nos Estados Unidos é baixo, mais importante aqui, no Alasca, entre os esquimós, Canadá também é baixo, e muito baixo na Europa, nos países escandinavos aqui, na Alemanha, tá? E na Europa como um todo. Tá? A vacinação é a prevenção. A gente tem vacina hoje no Programa Nacional de Imunização, no PNI, disponível para as crianças. Então, é imperativo a vacinação. Como eu disse, pode fazer imunização passiva com anticorpos. Eu cheguei na época que eu tive a tentar fazer, mas já naquela época não tinha o antissoro, né? O soro anti-hepatite A. Então, não foi possível realizar e hoje também não tem disponível. Muito bem. Agora vamos para outro grupo de vírus, que é o HepaDNA viride. HepaDNA viride, HePA de fígado, DNA porque é o material genético dele, e é um vírus. Tá? Esse aqui é o famoso vírus da hepatite B, que tem essa forma de bastão, pode ter forma esférica, tem essa forma aqui, ó, e ela tem uma estrutura externa, chamado de antígeno HBS, antígeno de superfície. Na minha época chamava-se antígeno Austrália, escrito por lá. E aqui a gente tem o core do vírus, ou coração do vírus, ou centro do vírus, onde a gente tem os outros antígenos aqui dentro, que nos ajudam tanto no diagnóstico, como no prognóstico e tratamento dessa virose. Aqui são microscopias eletrônicas, né? Mostrando esse formatinho dele aqui, similar a esse aqui. Eles são vírus DNA, esféricos e cilíndricos, eles estão envelopados, então eles têm um envelope que cobre o DNA deles, também tem formas tubulares, afeta único e exclusivamente o humano, não havendo outros hospedeiros intermediários aí, tá bom? Só o mesmo homem. A gente tem de importante aqui, não vou detalhar muito, mas a gente tem aqui o
antígeno HBC, C de core, de central, tá? Nessa área central aqui. E aqui na superfície, a gente tem o antígeno HBS, de superfície. C de central, S de superfície. Bom, aqui dentro ainda a gente tem o antígeno HBE. Mas ela não fica restrita ao centro, é produzida no centro e é excretado para fora do vírus. A gente encontra no sangue e a gente só vai encontrar o antígeno HBE, tá, de excretado, quando o vírus está se multiplicando. Então, ou nas fases agudas de infecção, quando você acabou de se infectar, ou mesmo depois de vários meses, indicando que aquele vírus não foi eliminado pelo sistema imune e você está com hepatite B crônica, com risco de cirrose e de câncer de fígado. Vamos chegar lá. Tem um período de incubação de 2 meses aproximadamente, é bem mais prolongado que o A, que é de 1 mês. Com sintomas, você pode ter sintomas bobos, assim, sintomas que confundem com um monte de doença, como a falta de apetite, né, que é a anorexia, náusea, vômito, dores abdominais, tudo lembra hepatite A, dor nas juntas, erupções na pele, né, icterícia, febre leve ou ausente, se a febre existir, ela é baixa também, ela é bem tranquila nesse aspecto. Você pode ter formas, já na primeira infecção, que elas são fulminantes e o paciente vai a óbito praticamente com uma destruição completa do fígado, uma insuficiência hepática aguda. Não é o mais comum, mas pode ocorrer nas primo-infecções. E, finalmente, você tem uma importante transmissão vertical. Transmissão vertical é a transmissão da mãe para o feto. Então, você tem a maior parte dessa transmissão, ela vai ocorrer na hora do parto, quando há uma mistura do sangue do bebê com a mãe, em função do parto em si. Então, nesses casos aí, você vai ter que já fazer a imunização e a aplicação de imunoglobulina humana na criança. Então, toda criança que nasce, ela já faz hepatite B, na hora que saiu do útero, já faz hepatite B. Se a mãe for positiva para hepatite B, além da vacina, ela recebe o antissoro para neutralizar algum vírus que tem escapado da ação da vacina. 3% dos casos vão evoluir para a forma crônica, e desses aí você tem uma porcentagem relativamente grande, 20, 30%, que vão desenvolver câncer de fígado, o hepatocarcinoma, e você tem o risco também, então, para as pessoas que ficam crônicas, da transmissão vertical, a cirrose, né, e o hepatocarcinoma, como eu já disse anteriormente. Os modos de transmissão sexual, profissionais do sexo e homossexuais, e mesmo a relação sexual habitual, né? Parenteral, uso de drogas injetáveis também é importante. A gente só não tem aquele aumento como a gente observa nascer, porque a gente tem vacina para hepatite B, né? Há muitos anos, há 20 anos aproximadamente. E você toma 3 doses e a proteção é boa, em torno de 85%. Então, mesmo os injetáveis, os que fazem uso de drogas injetáveis, com seringas contaminadas, acabam se protegendo da B, mas para C que não tem vacina, não tem proteção. A transmissão perinatal é mais importante no canal de parto do que a via transplacentária, que é só responsável por 5 a 10%. Ou seja, é rara a transmissão dentro do útero. A gente tem que se preocupar mesmo na hora do parto. Alguns casos você não tem transmissão definida. Tá? Então tem um estudo chinês que mostra bem isso, acompanhou várias crianças, fez um estudo de coorte, né, de acompanhamento, e viu que alguns fatores de risco que você tinha entre as crianças, né, portanto a gente tira a questão sexual aí da jogada, eram crianças pequenas, até 10 anos, e acompanhou durante vários anos essas crianças, e um fator de risco era ter alguém na casa com hepatite B, o hábito de um coçar o outro, curioso isso,
mas é porque ao coçar você tinha contato com sangue e acabava se contaminando. A contaminação também pode se dar pela mucosa do olho, tá? Você então podia coçar o olho com a mão suja de sangue, que você coçou seu irmãozinho, e acabou se ferindo e machucou e a transmissão por aí. E outra situação que eles levantaram era o fato de dormir juntos. Então, provavelmente, o assistente tinha alguma ferida, alguma lesão, escarificação, e podia haver o contato, transmissão. E, finalmente, o compartilhamento de balas de mascar. Então, um irmãozinho mascava a bala e depois dava para o outro irmãozinho a bala mascada. Provavelmente fazia lesão em gengivas, podia haver sangramento, e isso acabava transmitindo para o irmãozinho dele. Aqui a concentração do HBV, ela é muito alta no sangue, no soro, né, no soro do sangue, nos exudatos, nas secreções de lesões, de feridas, é moderada no sêmen, no fluido vaginal e na saliva. A transmissão pelo beijo, ela não é considerada importante, mas sim, por exemplo, o compartilhamento de escova de dente, sim, é considerado fator de risco, que ao escovar o dente, você acaba ferindo a gengiva e nas cerdas da escova pode ficar resíduos de sangue e a pessoa, ao reutilizar, ela acaba se contaminando. O vírus da hepatite B é extremamente resistente à esterilização e ele fica no meio ambiente, segundo alguns autores aí, vários dias, uma semana, 10 dias, sem morrer. Contrário do HIV, por exemplo, que não aguenta 24 horas. Resseca e morre. O vírus B ele fica durante muito tempo e ele também é difícil a esterilização. Tá? Você tem que fazer esterilização com agentes químicos e com calor para ser bastante eficiente para esse vírus. O que você tem nas outras secreções, como urina, fezes, suor, lágrimas e o leite materno, ele não é importante. Tá? No caso do nenê que nasce da mãe com hepatite B, a orientação é não suspender a amamentação, a criança deve ficar mamando, e você fazer a vacina da criança e a imunoglobulina na criança para que ela não contraia a infecção. Eu já falei, a hepatite B tem vários genótipos, tá? E de acordo com o genótipo, ele é mais fácil ou menos fácil de tratar. O que predomina aqui na América do Sul e América Central é o genótipo F. Então, você tem vários genótipos, olha aí, cada lugar, né? Você tem na Europa, no noroeste da Europa, o A, o B e o C na Ásia, o genótipo D na Europa do Sul, Mediterrâneo, E na África, assim. Então, entre eles também. Então, pessoal, me desculpem aí a falha, mas eu tive um problema aqui no meu microfone e no meu vídeo eu também estou tendo problema. Vou dar mais uma pausa, me desculpem, para ver se eu consigo melhorar isso e não correr risco da aula não ser gravada de acordo com o que eu desejo. Minuto mais uma vez, peço. Bom, pessoal, perdão aí. Vamos voltar aqui, vou voltar um slide, porque eu não sei exatamente quando é que deu o tilt aqui no meu aparelho, tá?
A gente estava falando, né, da questão do encontro nas secreções, né, e o mais importante é sangue, soro e exudatos de feridas, sêmen, fluido vaginal, saliva, menos concentração. Lembrando que é um vírus extremamente resistente e ele fica vários dias, semanas, no meio ambiente, ativo, você pode se infectar a partir daí, e você tem que usar meios químicos e calor para você poder fazer a esterilização adequada de equipamentos que entrem em contato com ele. Muito bem. A gente falou dos genótipos, o nosso aqui é o F, e a gente tem o diagnóstico de hepatite crônica pela diretriz do Ministério da Saúde, quando a gente tem o encontro no soro da pessoa, no sangue da pessoa, a presença do antígeno HBS, que é aquele antígeno de superfície que recobre o vírus, né, a cápsula do vírus, por mais de 6 meses. Por exemplo, eu faço um teste hoje e deu positivo, eu espero 6 meses, faço novamente, deu positivo, eu sou considerado um portador crônico da hepatite B. Tá? Esses portadores crônicos, uma pausinha para hidratar a garganta aqui. Eles podem se dividir em 2 grandes grupos. São aqueles indivíduos que têm uma doença hepática ativa e aqueles que não têm doença hepática ativa. E o que quer dizer isso? Às vezes eu posso ter uma hepatite crônica e conviver bem com ela, esse vírus não vai se multiplicar, eu tenho concentrações virais baixas, eu transmito mal a hepatite e eu vou ter uma evolução mais favorável dessa hepatite B, provavelmente não evoluindo para cirrose ou para hepatocarcinoma. A gente chama esses indivíduos que têm hepatite crônica, ou seja, mais de 6 meses de antígeno de superfície no sangue, como os indivíduos interativos ou não replicativos. Então, eles estão numa boa, uma harmonia com o vírus. Tá? Por outro lado, eu tenho os indivíduos que são replicativos. Nesses casos, esse vírus continua se replicando, continua o processo inflamatório no fígado, o sistema imune vai tentar destruir o vírus e acaba destruindo o hepatócito, isso evolui com fibrose, isso evolui com uma inflamação crônica do fígado, que é a hepatite B crônica ativa, e muitos desses casos vão evoluir para cirrose hepática, que é a fibrose completa do fígado, e muitos desses casos também evoluem para tumores hepáticos, o hepatocarcinoma. A diferença de um e de outro, além da evolução clínica mais grave, né, mais patogênica nos crônicos ativos, replicativos, é que a diferença que você faz entre um e outro, salvo uma exceção ou outra, eu não vou entrar em detalhes, é que no indivíduo que está com a forma crônica não replicativa, ele não encontra o antígeno HBE, aquele que é excretado. Isso mostra que o vírus não está replicando. Então, no indivíduo que está multiplicando, ele vai encontrar o antígeno HBE no seu sangue. Isso aqui é a distribuição da hepatite B no mundo, mais atual. Então, a gente está numa área aqui de prevalência intermediária, mas olha a curiosidade, né? A região amazônica, tá? É uma área de alta prevalência. Então, nós estamos numa alta prevalência tanto para B como para D, que piora o prognóstico, a delta piora o prognóstico pela infecção com o vírus B. Continente aqui asiático, africano, perdão, Oriente Médio e o Sudeste Asiático, numa distribuição parecida com a hepatite A. E aqui a gente tem uma transmissão importante entre os esquimós, tá? Os esquimós. Lembrando que boa parte dessa área aqui é por esquimós, a gente está no Canadá,
e você tem uma alta prevalência nessas áreas, é um grande problema de saúde pública deles, assim como o nosso aqui, onde você tem áreas de alta prevalência. Então, lembrando aqui a figurinha dele, né? Esse aqui, ele pode se apresentar nessa forma de bastão, tá? Essa forma esférica, são as partículas virais. Você tem testes de sorologia. Eu não vou entrar em detalhes, que é um pouco complexo, acho que também não é nosso escopo, e que você consegue fazer a detecção desse vírus. O período de incubação dele é bem longevo, né, como a gente já viu, e depois de aproximadamente umas 2, 3 semanas, ou logo no começo da infecção, você já encontra o antígeno de superfície. Para você ver se você curou da hepatite B, você pede uma outra sorologia que chama anti-HBs. Aí você desenvolveu um anticorpo contra o antígeno de superfície e você está protegido. Então, você tem uma vacina relativamente eficiente, 85%. A vacinação dá-se em 3 doses, na hora que nasce, 1 mês depois e 6 meses depois, tá? Depois você deve fazer um exame, que é o anti-HBs, como eu disse. Se você tiver isso acima de uma titulação específica, você está protegido, senão você deve repetir o esquema vacinal. As pessoas de alto risco são pessoas da área de saúde, parceiros sexuais portadores de hepatite B, filhos de mães portadores de hepatite C, opção homossexual, né, ambos os sexos, profissionais do sexo, né, tatuados, piercing, quando o material não é descartado, né, ele é reciclado, pessoas com contato com sangue e contatos sexuais com contaminados. A hepatite C, olha que curioso, é um flaviviride da família da febre amarela, do arbovírus. Ele também é um vírus RNA, tá? É do gênero hepacivírus. Eles são globulares, né? São esféricos, e ele é icosaédrico, tá? Tem 8 lados a sua cápsula proteica. Ele também é encapsulado. O único que não tem cápsula é o delta, que depende do B para existir. Ele se casa com B e vai morar dentro da casinha dele, que é o envelope, tá? E todos esses aqui são envelopados, exceto o D de delta. Ele foi identificado não muito tempo atrás, por volta de 1990. Ele é difícil de cultivar, não consegue, e só recentemente ele foi visualizado por microscopia eletrônica. Lembrando que a hepatite C era antigamente chamado da hepatite transfusional, porque era o maior mecanismo de transmissão dele. Ele tem vários genótipos também, como B, 1B, 2A, 2B, 3, tá? 4, 5 e 6. Esses aqui são de distribuição mundial. Esses aqui prevalecem nos continentes africano, 4, 5, no sudoeste da Ásia, o genótipo número 6. Prevalência no mundo, estima-se que 1% da população seja infectado, são 170 milhões de pessoas. No Brasil, 3 milhões de pessoas. E no estudo que a gente realizou aqui, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, foi publicado isso, a gente encontrou 1 a 2% de sorologia, que é o que se espera se encontrar na nossa região. A região de maior soroprevalência desse vírus é a região sul e sudeste do Brasil. Não é uma hepatite amazônica, por assim dizer, tá? Diferente da B e da delta. Diagnosticados 20%, 70% deles são por acaso, 30% dessas pessoas diagnosticadas, elas vão evoluir para cirrose em torno de 10 anos, ou seja, é uma doença extremamente patogênica, agressiva, a letalidade é relativamente alta, e 5% evolui para câncer hepático. Então, ela é mais agressiva que a anterior que a gente viu, que é a hepatite B. Então, a hepatite C, além dela estar aumentando, né, ela está crescendo por causa de usuário de seringas e agulhas contaminadas,
ela é uma hepatite mais agressiva e que muitas vezes leva a cirrose e câncer hepático. Que é a distribuição por genótipo, então é uma doença de distribuição mundial, está presente em todos os continentes, maior ou menor intensidade. Lembrando que no Brasil, os estados com maior incidência é o sul, o sudeste, e o norte lá não é tão frequente. Nesse estudo de Montenegro apontou para 2%, que é o que geralmente outros estudos apontam também para a região norte. Período de incubação de 6 a 7 semanas, então vamos colocar aí 1 mês e meio, 2 meses. A doença clínica principal, a manifestação clínica principal, é icterícia em 20 a 40% dos casos, ou seja, olhos amarelados e a urina escura, cor de Coca-Cola. E você vai ter, então, 50 a 80% de sinais relacionados à hepatite crônica. Você tem, no começo, devagar, o indivíduo vai sentindo, não vai sentindo bem, não vai sentindo legal, não sabe o que ele tem falta de apetite, tem dores abdominais, principalmente do lado direito, onde fica o fígado, náuseas, vômitos, icterícia 1/4 dos casos, ou seja, 25%, e a gente tem formas fulminantes mais frequentes no Japão. Não só no Japão, como está aí, mas mais frequentes no Japão. O diagnóstico é feito por sorologia também, que vai se positivar algumas semanas após a infecção. O indivíduo já está transmitindo antes disso, e são anticorpos anti-HCV. Tá? E você vai ter alteração importante nas transaminases. Bom, o que se encontrar anticorpo anti-HCV, isso me diz que eu tenho anticorpo contra o vírus C, mas não me diz que eu estou doente. Não estou com hepatite C. É lógico, se eu colocar clínica, icterícia, urina escura, dor abdominal, enjoo, tudo, é muito provável que seja hepatite C. Mas eu não posso confirmar só pela sorologia. Então, nesse caso, eu tenho que pedir um PCR, um Polymerase Chain Reaction, para RNA vírus PCR. Então, muitos pacientes vêm aqui, fazem teste rápido e dá anti-HCV positivo. Então, a gente tem que pegar esse indivíduo e fazer PCR antivírus C. Só assim que a gente consegue confirmar se esse indivíduo está doente ou não, ou se ele só teve contato com o vírus e desenvolveu anticorpos. Então, ela tem também, boa parte evolui, 30% para hepatite crônica, também é definido com 6 meses de soropositividade, tá? E ela também está relacionado, o quadro clínico dela é muito parecido entre a B e a C, que também é parecido com a A. Tá? Muito bem. 80% dos casos evoluem para cronicidade, 20 a 35% para cirrose, e uma porção de em torno de 5% evolui para hepatocarcinoma, como eu já disse antes. Aqui é a variação, a presença de anticorpos, vai continuar para o resto da vida. Aqui me sugere a infecção e não doença, então nesse caso aqui eu tenho que fazer um outro teste, que é PCR-RNA para HCV, para ver se eu tenho vírus ou se é só anticorpo que eu tenho. Se eu tiver vírus doença, eu vou ter uma flutuação das minhas transaminases, que são enzimas hepáticas que a gente pede, chamado de TJ, TGP, ou as aminotransferases, que quando eu tenho lesão hepática, elas vão flutuar. Então, eu tenho um caráter de flutuação dos níveis de TJ, TGP. Mais comum entre usuários de drogas injetáveis, como eu já disse, mas tem uma porcentagem que não consegue se evidenciar claramente o mecanismo de transmissão. Então, considera-se também contato sexual como possível, contato interpessoal, transfusões de sangue hoje que já não são um grande problema, via parenteral, sim, tá? Profissionais de saúde, levando a sugerir, então, possibilidade de transmissão sexual, e 30% das maneiras de transmissão elas são desconhecidas ainda. Isso aqui é a prevalência de HCV em doadores de sangue, ou seja, quem vai doar o sangue, eles fizeram a sorologia e encontraram para o Brasil aqui, uma
situação intermediária, áreas de alta transmissão norte da África, que é o Egito, tá? E intermediário Brasil, toda a Rússia, Ásia, né? Oriente Médio, e de baixa transmissão, os Estados Unidos, aqui na Argentina, os países europeus, China e a Austrália. Quando você não tem estudo de sorologia, né, é nessas áreas onde deve ser bastante elevado, ou pelo menos risco intermediário, como o Brasil, nessas áreas onde não foram feitos estudos, que são as áreas aqui dessa cor. O diagnóstico laboratorial, como eu disse, sorologia, anti-HCV, deu positivo, você tem que fazer o PCR para o vírus, para ver se ele está presente ou se é só anticorpo. O tratamento existe, o tratamento é extremamente caro, é feito só em centros de referência. No caso de Rondônia, a gente encaminha para o Centro de Medicina Tropical de Rondônia, e lá a gente tem o tratamento que é feito com interferon, tá? Pegilado, interferon, e ribavarina, associado com interferon, que é um inibidor de replicação viral. Você pode usar outros antivirais, como etecavir, tenofovir, vai depender um pouco da situação, não vou entrar em detalhes, mas a taxa de resposta é em torno de apenas 50%. Então, é bastante custoso o tratamento, são remédios bem caros, e você tem uma taxa de eficácia em torno de 50% apenas. Prevenção, triagem de sangue, modificação de comportamento de alto risco, precaução com sangues e líquidos corporais, principalmente quem é da área de saúde, mexe com laboratório. Populações de alto risco, no qual o screening para HCV é indicado, ou seja, a realização do teste, não para diagnóstico, mas para screening, para testar, usuário de droga injetável, cocaína nasal também, porque causa sangramento e no compartilhamento você pode ter transmissão. Insuficiência renal crônica em diálise, por causa do próprio ato de diálise, você pode se contaminar. Parceiros sexuais múltiplos, transplante ou transfusão antes de 1992. Então, todo indivíduo adulto após 1992, que antes de 92 fizeram transfusão, eu faço o teste rápido aqui na unidade. Posição ocupacional a sangue, a gente faz aqui controle cada 6 meses nos funcionários aqui da USP. Piercing, crianças nascidas de mãe com HCV, né? Aqui está HVC, HCV, e indivíduos que ficam em nosocômios, tá? De forma permanente, casa de repouso, hospices, etc. e tal. Você tem ainda vírus que não foram classificados, tá? Mas eles são DNA vírus. Então, você tem hepatite G, você tem GA, GB, eles são flavivirídeos também, como C. Hepatite delta, são deltavirídeos, né? Ele dá sempre junto com B, ele não tem cápsula, ele não é envelopado, ele precisa do envelope da B. Então, não existe infecção por vírus delta sozinho. Finalmente, você tem a hepatite F, que ainda está sendo estudada, e acredito que seja da família Togaviridae, né? Que também é uma família de arbovírus, como a gente já viu. Para finalizar, a gente vai falar da hepatite delta. Ela é muito importante no nosso estado do Amazonas, Amazônia, e ela dá um prognóstico pior para quem tem B. Então, quem tem B e delta, o prognóstico é pior. É um vírus deficiente, que não tem envelope, como eu já disse, então ele precisa do envelope da B. Ele usa o envelope da B, senão ele não consegue se reproduzir, manter o material genético dele, que é RNA. Ele não pode infectar uma célula sozinho, porque ele depende da cápside proteica, por isso que ele usa do B. E você tem no Brasil, a área mais importante de ocorrência é na região amazônica, aqui onde foi diagnosticado como febre negra de Lábrea há vários anos atrás. Aqui é uma estrutura mostrando o vírus B, né? É um antígeno de superfície,
do vírus B, e aqui o DNA do delta, compartilhado junto com o RNA, o RNA do delta, compartilhado com o DNA da vírus da hepatite B. Então, ele precisa, para agregar esse material genético, dessa cápsula proteica, desse envelope proteico, que não é dele, mas originário, sim, do vírus da hepatite B, que é um vírus RNA. Na co-infecção, infecção junto com, ao mesmo tempo, tá? Você tem uma doença severa aguda, muitas vezes pode levar a hepatite fulminante, morte, mas você tem um risco menor de levar uma infecção crônica. Na superinfecção, que é superinfecção, o indivíduo já tem a B e depois ele é infectado pela delta. Então, você tem um alto risco de doença crônica e também alto risco de desenvolvimento de hepatite aguda fulminante, levando a óbito, né, que eram os casos da febre negra de Lábrea. A transmissão, ela pode ser por uso de drogas injetáveis, contato sexual, então é o mesmo da B, né? Elas são co-irmãs, então o mecanismo de transmissão também é similar. E a distribuição a nível mundial, alta prevalência, são poucas regiões do mundo, ó. Aqui o leste europeu, aqui o centro e a parte oeste da África, né? E a região amazônica brasileira. Tá bom? E também peruana. Bem, então são as áreas de maior risco de transmissão. Nossos outros países, aqui você não tem informação dessas áreas, tá? E a área, assim, de intermediária seria, então, China, aqui o sul da Rússia, Oriente Médio e alguns países africanos. Os diagnósticos são realizados através da identificação de anticorpos contra a delta no soro. Então, todo mundo que tiver hepatite B de bola, a gente deve pedir sorologia para delta, para ver se ele não tem uma co-infecção, se ele não tem os dois vírus ao mesmo tempo. E muitas vezes você é obrigado a fazer, até para ver se você vai tratar ou não esse indivíduo, lembrando que a hepatite B também tem tratamento, é um pouco mais eficiente que a C, é o mesmo tipo de tratamento, e nesses casos você tem que tratar para evitar a evolução das formas crônicas que evoluem para cirrose e carcinoma também de fígado. Prevenção, não tem vacina, esqueçam vacina, não tem, mas se você vacinar para B, está imunizado para B, você não vai ter D, porque a delta depende do B. Então, se eu não tiver B, eu não tenho delta. Então, você faz, por tabela, a imunização contra a hepatite delta que não tem vacina. A única as vacinas que tem é para hepatite A e hepatite B, B de bola, tá? Hepatite C, hepatite delta e hepatite E, a gente não tem vacina. E aqui, finalmente, a última delas, é a hepatite E, que é um cálice-vírus, ele também é RNA, lembrando que o único DNA vírus desse grupo aí é a hepatite B. Aqui são as formas dele, visto a microscopia eletrônica. E a transmissão também é via oral. Água e alimentos contaminados com fezes de portadores do vírus E. E você tem um período de incubação aí em torno de 30 a 40 dias, vamos colocar um mês. Ela é aguda, é que é igual a hepatite A. Ela tem uma fase aguda de uns 10 dias, onde você tem icterícia, você tem vômito, você tem enjoo, você tem falta de apetite, dor no abdômen, principalmente embaixo da costela direita, que é onde fica o fígado. E você tem indivíduos também que não sentem nada. Tá? E as complicações, elas são raras, mas elas são frequentes quando você tem a hepatite E em gestantes. Você pode ter formas de hepatite fulminante nesses casos.
Igualzinho a hepatite A, sintomatologia, a replicação é no intestino inicial, tá? Depois a replicação ocorre no fígado, levando a hepatite. É uma viremia passageira, pode-se dizer que é uma doença tranquila, o único problema dela é a questão de ocorrer na gestante, que pode, eventualmente, levar a hepatite fulminante e morte. Só para lembrar aqui, ela não deixa sequelas crônicas, não causa cirrose, e tem esse período de incubação que a gente já disse aí, a taxa de mortalidade 1,3%, é bem maior do que a A, que é 0,1%, e em gestantes, então, que está o grande perigo, em torno de 15% a 25%, pode evoluir para óbito. Associado a surtos com água de bebê, contaminado com fezes, muitas epidemias no subcontinente indiano, na antiga União Soviética, hoje Rússia, China, África e México. Nos países onde surtos de hepatite A não foram documentados, como o Brasil, há uma baixa prevalência de anticorpos, menos de 2% em populações saudáveis, e não foram encontrados PCR e RNA positivo nessas pessoas. Um estudo recente, o pessoal da Fiocruz, se não me engano, do Rio de Janeiro. E aqui a distribuição mundial da hepatite E. Aqui tem esse losango aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4. Mostrando as áreas onde você tem distribuição de hepatite E. Lembrando que no Brasil a gente só detectou por hora anticorpos e não portadores de hepatite E. Um estudo recente, de alguns anos atrás, realizado pela Fiocruz do Rio de Janeiro. A prevenção é a mesma que a hepatite A, lembrando que não tem vacina, então cuidado com água contaminada, tá? Então controle de qualidade de água, saneamento, seriam as formas de evitar essa hepatite E. Bom, pessoal, acho que é isso. Com essa disciplina eu me despeço, com essa aula eu me despeço da disciplina. Eu lembro que a gente tem 2 encontros presenciais no fim da tarde e que a gente tem, então, esses encontros presenciais, deixa eu recordar aqui, elas são no dia 8 e dia 10, das 8 às 19 horas, e depois no dia 11, pela manhã, resolução dos exercícios 1, que são indicadores de saúde, e à tarde, exercícios 2, que é relativo aos desenhos epidemiológicos, que vão ser relacionados à aula que eu vou dar de forma síncrona no dia 6, o dia inteiro, tá? É isso aqui, estou dando uma checada aqui que eu já não lembrava mais. De qualquer maneira, espero que tenha sido agradável. Para mim foi um pouco puxado, eu tive que gravar 15 aulas, né? Mais ou menos 15 horas, e eu estou com bastante outras atribuições aqui, mas de qualquer maneira é sempre uma honra, um prazer muito grande poder participar das atividades de pós-graduação da Fiocruz do Amazonas, onde eu tenho vários amigos e pessoas que eu respeito e gosto muito. Muito obrigado. E lembre-se que na segunda-feira, no dia 13/9, tem a provinha, que já está nas mãos da professora Stephanie, já está pronta também. Tudo de bom para vocês, até a próxima. Obrigado pela atenção.